Bom, estamos de volta, pessoal. E como a gente está falando em conhecer o cliente, conhecer perfis de cliente, saber monitorar toda essa cartela de cliente, uma coisa que a gente não pode deixar de lado é uma boa comunicação. Tudo que se faz, tudo que se faz hoje, seja em qualquer área da nossa vida, seja na área pessoal, é, religiosa, profissional, enfim, no tratamento das nossas amizades, com filhos, com os companheiros, tudo exige uma boa comunicação. Se você pode ter a melhor das intenções, mas se não houver uma boa comunicação dentro daquilo que você quer falar, dentro daquilo que você quer transmitir, tudo vai ser péssimo, tá? E dentro da análise de crédito, e eu quero puxar aqui um pouquinho agora o perfil do analista de crédito. E uma das características que precisa existir nesse perfil, ao longo do nosso curso, nós vamos abordar vários perfis, várias características que você, analista de crédito, precisa desenvolver. Mas a primeira característica, porque está dentro desse assunto, desse módulo que eu estou tratando com vocês, é a boa comunicação. Sem uma boa comunicação, todo o nosso preparo, toda a nossa estratégia, ela não vai ter a sua finalidade concluída no 100% que a gente quer. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, sempre alguma coisa vai ficar a desejar, pessoal. E o que é comunicar? Pensa um pouquinho aí, o que é comunicar? Pessoal, fazer uma comunicação é tornar uma mensagem comum. Sim, olha como que é simples. Comunicar é tornar uma mensagem comum. Saber ouvir e saber falar exige um aprendizado eterno. Mas o que é tornar uma mensagem comum? Já que isso é o significado de comunicação. É eu, enquanto emissora da mensagem, eu produzir um efeito que eu quero no receptor da mensagem, ok? Então, a mesma coisa que eu estou falando, eu emissor, o receptor também vai entender. Quantas vezes a gente já falou uma coisa e a pessoa entendeu outra coisa completamente diferente? O que aconteceu aí? Não houve uma boa comunicação. A conversa, a mensagem não foi algo comum para as duas pessoas, certo? Foi algo totalmente averso. Então, ou seja, não existiu aí uma boa comunicação, certo? Não existiu aí, na verdade, não é nenhuma boa comunicação, não existiu comunicação de verdade. E a gente precisa alinhar algumas coisas. Para que eu preciso de uma boa comunicação dentro dentro da minha função de analista de crédito? Ela vai ser importante para eu enfatizar a aprovação de um crédito, para melhorar a percepção do cliente, para negociar mudanças na compra, para se enquadrar nos limites de crédito e principalmente para fazer a cobrança. Eu preciso saber me comunicar de forma clara, incisiva, evidente. Eu tenho que saber quando eu tenho que ser mais dura, e quando eu estou falando mais dura, eu não estou dizendo dureza de ignorância, implicando coisas que vai fazer com que eu aborreça alguém. Não, quando eu preciso usar palavras mais assertivas, quando eu preciso ser mais branda. A cobrança, ela tem todas essas etapas, tá? Quando eu preciso negociar o recebimento da recuperação de um crédito, é necessário, dentro de todos esses requisitos, uma boa comunicação. Também era necessária para eu comunicar ao meu cliente a
o limite de crédito dele, porque muita gente, pessoal, não está preparada para isso. Aí eu quero comprar R$ 2.000 a prazo. Não, a gente só consegue liberar para você a prazo R$ 1.000. A gente precisa ter uma boa comunicação, bons argumentos, tornar a mensagem comum para que o receptor entenda isso e minimize os problemas. Mas diante da boa comunicação, o que a gente mais precisa, pessoal, é estar tranquilo. Eu não posso ali ser uma pessoa nervosa, agitada, apreensiva, ter medo de conversar com alguém. Olha, sabia que existe um estudo que ele vai falar que a comunicação, as palavras que são usadas numa comunicação, ela causa alguns impactos, tá? Mas apenas 7% do impacto da boa comunicação é causado pelas palavras. Somente 7% da sua comunicação ela é atingida pela palavra que você usa. 38% da comunicação é a entonação de voz. Então, o tom da sua voz, se ele está agressivo, se ele está tímido, se ele está apreensivo, se ele está inseguro, olha só, isso representa 38% da comunicação. A sua entonação de voz, ela tem muito mais poder sobre a comunicação do que as palavras que são ditas. E às vezes você pode usar as palavras certas, mas se a sua voz estiver numa entonação que não corresponde àquelas palavras, você vai ter uma comunicação fracassada, porque as palavras correspondem a apenas 7%. Entonação de voz, 38%. E o restante, 55%, acredite, é a sua expressão corporal. Às vezes a nossa expressão corporal, ela está denotando frieza, ela está denotando antipatia, ela está denotando descaso. Com certeza você não vai conseguir sucesso nessa comunicação se a sua expressão corporal, a sua interpretação corporal, como que está o seu semblante na hora de fazer um comunicado. Obviamente, agora nós estamos falando de comunicados presenciais, né? Quando a gente está falando de comunicados pela internet, ou via WhatsApp ou qualquer outra mídia, lógico que o que vai entrar em consideração maior aí são as palavras e a entonação de voz. Mas quando eu estou fazendo uma comunicação presencial, lembre-se, as palavras são importantes, mas elas representam apenas 7% de uma boa comunicação. A sua entonação de voz, ela é muito importante. Tanto que ela representa 38% da comunicação. Então, ela precisa estar bem alinhada para que a sua comunicação tenha sucesso. Porém, a sua expressão corporal, ela vai representar 55% da sua comunicação. Então, tudo isso, pessoal, precisa ser levado em consideração. Como você está se portando? Quando a gente estiver fazendo aulas práticas em relação à cobrança, nós vamos fazer essa aula online, porque nós precisamos ter uma conversa, uma interação aqui entre o setor, tá bom? Eu queria aproveitar esse momento, eu não ia colocar isso nesse vídeo, mas hoje aconteceu, chegou um questionamento para mim, e eu pedi autorização dessa pessoa para eu poder colocar isso nesse vídeo de hoje, na nossa aula de hoje. Foi um relato, quem mandou esse questionamento para mim foi, daqui a pouco eu vejo o nome dela, tá? É lá de Buritis. E, segundo ela, a equipe aí do crédito cobrança
recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando por um suposto advogado. Isso deixou uma certa preocupação, querendo informações sobre determinado cliente que está com o nome aí restrito por uma inadimplência. O detalhe que me chamou muita atenção no relato da pessoa que me mandou o áudio foi que isso havia gerado preocupações internas e que quando isso acontece, todo mundo fica assim meio apreensivo. Ah, meu Deus, será que vai acontecer? Será que vão processar a empresa? E blá, 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 aquela coisa toda. Por que eu estou fazendo questão, pessoal, de colocar esse assunto nessa aula, esse assunto em pauta? Nós vamos analisar primeiramente algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro independente de quem seja a pessoa que te mande uma mensagem, eu queria que a partir de hoje você reagisse com certa frieza, com certa tranquilidade. Acho que a palavra mais certa é isso, com tranquilidade. Por que tranquilidade? Uma coisa você tem que ter certeza. Não, o cliente realmente ele deve, tá? Vamos começar por aí. Realmente o nome dele tem uma restrição, mas a dívida é existente, ela é real, beleza. Quando nós estamos falando assim, é um advogado que ligou, eu sou um advogado que representa o fulano de tal, enfim. Não há o que se temer diante disso, pessoal, tá? E diante do caso relatado, eu vou ser audaciosa aqui e dizer uma coisa. Diante de uma coisa dessa, você tem vontade até de rir. Porque, em primeiro lugar, ainda que essa pessoa seja realmente formada em direito, de advogado, ela está muito longe, tá? E falo isso com muita tranquilidade e com muita franqueza aqui. Em primeiro lugar, nenhum profissional agiria desse jeito. Profissional. Pode até ser que a pessoa seja formada em direito. Provavelmente, se é formada em direito, nem tirou a OAB. Se tirou a OAB, não posso falar isso no curso, mas não, profissionalmente não é nada, tá? Aí desse profissionalmente não é nada, você pode tirar todas as conclusões que você puder aí. Por quê? Nenhum profissional que se preze chegaria para uma empresa desse jeito. O profissional, quando ele está representando alguém, ele chega, no mínimo, com uma procuração assinada, reconhecido firma, cuja procuração dá a ele poderes em nome daquela pessoa para que ela tenha acesso ao banco de dados do cliente e tudo mais. Por quê? O cliente, ele tem direito de saber qual é a dívida dele, beleza? Isso fato, nós vimos isso quando a gente estudou o Código de Defesa do Consumidor, que banco de dados, acesso, o cliente ele tem direito de saber, de conhecer qual que é o montante da dívida, isso é óbvio. Agora, um terceiro, ele só pode representar e solicitar algo que é particular meu se ele tiver uma procuração ou uma autorização minha assinada, com firma reconhecida, dizendo, eu estou autorizando essa pessoa, ainda que seja um juiz que apareça aí. Ok? E esse negócio, gente, mas é advogado.
Esquece isso. O advogado, eu sei que o pessoal do direito, os colegas aí profissionais do direito, e eu falo isso com todo respeito se tiver alguém formado em direito, geralmente a grande maioria, tá? Tem exceções, se sentem assim superior às outras pessoas. Estão um degrauzinho acima das outras pessoas. Eu gostaria de pedir a você para que você não se apavorasse diante de casos assim. Seja tranquilo, seja tranquila quando isso acontecer. O argumento, se você quiser responder uma pergunta dessa, e até eu acho interessante que haja uma resposta, que é você exercendo o seu profissionalismo enquanto analista de crédito, responda assim: prezado senhor, solicitamos o seu comparecimento em nossa loja, munido da autorização do cliente, com assinatura e firma reconhecida, para que possamos disponibilizar as informações de interesse do cliente. Fora isso, pessoal, em hipótese alguma, nem forneça. Porque se for um engraçadinho ou um engravatado metidinho a besta, o que ele vai dizer? O que pode acontecer? Aí sim pode acontecer um processo contra a loja, dizendo que a loja forneceu informações restritas de cliente para pessoas sem autorização. Você não precisa ter medo de alguém só porque chegou aí na loja engravatado, dizendo que é advogado. O bom profissional, o bom advogado, o advogado de verdade, ele sabe o lugar dele. Ele sabe o que ele precisa ter para ter acesso a documentos, tá? Então, não precisa ter medo. Pede a documentação de identificação. Chegou alguém aí que você não conhece, se passando por advogado de fulano de tal. Beleza, me dá sua identificação profissional, por gentileza, para que eu possa te identificar aqui dentro do nosso sistema. Beleza, ele te deu a identificação profissional, a carteirinha da OAB. Agora, o senhor, por favor, o senhor pode me conceder a autorização do cliente que consta ele te autorizando você ter acesso às informações dele aqui no nosso cadastro? Ah, eu não tenho. Ô senhor, então, infelizmente, eu não vou poder te dar informação nenhuma. Se eu quiser voltar aqui com o cliente ou com essa autorização, lembrando, assinada pelo cliente, com firma reconhecida, tá? Não se esqueça disso, pessoal. Não se sintam intimidados por essas bobeiras, por gente que às vezes se acha que é superior, ok? Eu coloquei esse assunto nesse vídeo justamente para dizer que, nesse momento, a boa comunicação também conta. Mas a boa comunicação sem timidez, sem medo. Vocês não precisam ter medo de nada, tá bom? Não precisam ficar receosas. Tudo bem conversado se resolve, certo? Eu espero ter esclarecido essa situação. Eu mandei até um áudio elucidando a situação para a pessoa que me relatou o caso. E eu espero que vocês tenham muita segurança na hora de conversar, na hora de transmitir um recado, seja lá para quem quer que seja, ok? Sem medo. Não se sintam inferiores porque alguém está usando um terno e uma gravata e se diz ser fulano de tal, e se diz ser advogado, se diz ser o doutor fulano de tal. Não se sintam intimidadas. Não se sintam intimidados por isso. Você está na sua função, exercendo o seu profissionalismo. E as pessoas que exerçam o profissionalismo delas, ok? Nome, carteirinha,
o diploma universitário. Gente, isso é praticamente nada. Nada, tá bom? Nós estamos todos assim, ó, no mesmo nível. Então, não se preocupem com isso. Eu quero que a partir de hoje vocês se sintam muito seguras para responder de uma forma muito educada, que eu sei que todos são, e com bastante clareza, com bastante segurança, quem quer que seja. Beleza? Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo e eu volto no outro vídeo, para a gente falar das atividades que nós vamos fazer para a próxima semana. Tá bom? Já já eu estou de volta.